Então, embora ele fosse muito forte, não tinha garras, o cérebro não era tão evoluído e também não tinha o tamanho de alguns dos outros carnívoros de seu habitat. É um confronto. E vamos ver um monstro colossal juntar-se à luta. Um único ceratossauro enfrenta 2 alossauros. O prêmio: um estegossauro indefeso e seu filhote. No topo da cadeia alimentar, os alossauros começam a matança. Se ele enfrenta alguém maior, o alossauro então toma cuidado. Ele se afasta, ele vai medir o tamanho da presa e se concentrar nos pontos fracos do adversário. Mas se ele enfrenta alguém menor, a luta muda. Ele se interessa em agir rápido, em acabar com o oponente. Eu não ligo para analisar a sua força ou fraqueza, amigo. Sou maior do que você e vou estraçalhar você. Há uma nova pista. Os cientistas encontraram ossos de alossauros no mundo todo. Todos mostram sinais de traumas graves. Sabemos que este dinossauro estava pronto para matar ou ser morto. Encontramos muitas espécimes de alossauros com vários ferimentos e marcas por terem suas patas esmagadas por outro dinossauro. Ou perfurações nas caudas por causa dos espigões de um estegossauro. Mas esses ferimentos cicatrizavam. Os dinossauros sobreviveram a esses ataques tempo suficiente para os ossos consolidarem. Enfrentaram tempos difíceis, mas eram durões e podiam aguentar. Depois de identificar o adversário, o alossauro desce a colina na direção de seu alvo. Os alossauros são caçadores cooperativos. Enquanto 2 deles se aproximam para atacar um adversário, um terceiro vai em outra direção para tentar atacar o ceratossauro. Observamos esse tipo de manobra de emboscada nos leões e em lobos também. Se conseguir manter a atenção do seu oponente em uma direção, isso permite um ataque surpresa de outra direção. Um deles se aproveita da posição vulnerável do estegossauro e o utiliza como plataforma. O ceratossauro começa a se afastar do estegossauro. Com a força de um trem de carga desgovernado, o terceiro alossauro ataca o ceratossauro distraído. Agora, sabemos que alguns estegossauros poderiam ter 8 espigões em sua cauda. O peso imenso sobre a fêmea de estegossauro faz o corpo dela inclinar para a frente. Isto liberta a sua cauda. Assim que percebe a cauda livre, ela a balança com toda a energia que ainda lhe resta e dá um golpe direto. O local dos ossos conta a história. Um alossauro é abatido. A poucos metros dali, o corpo de um ceratossauro está imóvel. Um estegossauro luta para se libertar das mandíbulas desta sepultura de lama. Perto dela, o corpo sem vida de seu filhote. A 90 metros dali, outro dinossauro vai para o leito do lago. Uma família de camarassauros chega ao leito do lago. Na liderança está um enorme macho. Seu tamanho é o suficiente para deter quase qualquer agressor. Os alossauros enfrentam agora uma escolha difícil. Continuar a atacar o estegossauro ou se atrever a atacar algo tão imenso quanto um camarassauro. Eu diria que, sob circunstâncias normais, um camarassauro era um animal tão grande que não precisava se preocupar muito com ataques. Sabemos que, às vezes, eles ficavam presos na lama. E, numa situação dessas, se ele estivesse isolado do restante do grupo, o alossauro poderia ter uma chance. A constituição do alossauro é para se movimentar em um bom ritmo comparado a outros dinossauros. Alguns peritos estimam que ele poderia correr até 32 km por hora. Mas se o camarassauro tivesse 150 anos de idade, ele não se moveria com tanta rapidez. Ao analisar a estrutura do esqueleto do alossauro, vemos que era um animal com boas condições de se movimentar. Podemos ir além disso e analisar dentro da cabeça e ver seu ouvido interno. O que vemos no alossauro é a agilidade de um predador.
Quando analisamos o ouvido interno do Camarasauro, o que vemos é um animal que se movimenta bem devagar e de um modo bem pomposo. Era um animal cujos movimentos rápidos não tinham grande importância. Então, o Alossauro era um animal ágil e de movimentos bem rápidos. O Camarasauro poderia ter ficado parado e simplesmente encarado o ataque. O Alossauro tinha uma postura parecida com a da ave. Ele tinha as pernas parecidas com a do avestruz. É isso que dava a ele a habilidade de correr tão rápido. E como um guepardo, ele usa a cauda como um ponto de equilíbrio para mudar de direção quando está correndo em alta velocidade. É a combinação dessas coisas que permite que o Alossauro seja tão grande, mas seja também veloz. O Camarasauro, por outro lado, é parecido com o elefante. E quando você é tão grande assim, você não tem tanta pressa de chegar até onde você quer chegar. Na verdade, uma espécie gigante de alossauro cresceu muito mais que seu primo, o T-Rex. Quando você olha para o Camarasauro e para o Alossauro, as armas desse último são muito mais óbvias. O Alossauro tem dentes serrilhados em mandíbulas poderosas. E ele tem garras parecidas com as da águia. Mas não subestime o Camarasauro. Ele tem tamanho, e tamanho é uma grande arma. Além disso, ele tem uma cauda longa e bem larga que pode ser usada para espancar o agressor. A tomografia mostra que o Alossauro sabia fazer estratégias muito mais que um monstro enorme. Podemos examinar o cérebro e ver as diferenças também. Quando olhamos para o cérebro do Alossauro, o que vemos é um aumento do prosencéfalo, o cérebro. Por outro lado, no Camarasauro, vemos um cérebro bem pequeno e, particularmente, a parte correspondente às funções mais difíceis é bastante pequena. Isso sugere que, no auge da luta, o cérebro um pouco maior, como o do Alossauro, teria condições de tentar se adaptar à situação de uma luta. Entretanto, no Camarasauro, ele opera apenas por instinto. Os especialistas também sabem agora que o Camarasauro teria enviado um sinal de perigo que o Alossauro teria captado e reconhecido imediatamente. Com o aparelho de tomografia e uma abordagem sem precedentes sobre o comportamento predatório do dinossauro, os especialistas sabem agora como o predador máximo dominou um dinossauro monstruoso. Um grupo de camarassauros se aproxima do lago seco. Sua estrutura esquelética impede que eles abaixem a cabeça até o solo. Mas com seu olfato excelente, eles captam o cheiro incomum de um grande número de predadores. O tamanho enorme deles e o peso é o suficiente para impedir qualquer predador de atacar. Mas o grande número de predadores reunidos nesta área deixa os camarassauros em alerta máximo. Apesar da ameaça, saciar a sede é uma prioridade. O macho principal pisa no solo coberto de lama seca. Quando se posiciona para beber água, ele sente que está difícil se movimentar. Isso deixa o dinossauro em uma posição muito precária se ele for atacado. Infelizmente, esse saurópode não sabe da armadilha de lama que está abaixo da crosta superior, seca e rachada. O enorme peso deste titã jurássico racha a camada de lama ressecada. As patas dianteiras, parecidas com as do elefante, ficam presas.